services, press the pound key. All other participants, please wait. Dá início a mais uma reunião do Conselho Universitário. O Murilo já fez a contagem aí, visualmente também já foi detectado que temos quórum. Então, vamos passar ao item 1 da pauta, ata, leitura, discussão e votação. Foi passados para todos, né, Murilo? Em discussão, não havendo quem queira discutir a ata, então coloque em votação. Quem for favorável, a aprovação permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Item 2, expediente. A secretaria tem. Ninguém mais, passa a secretaria, então. Boa tarde também a todos. Secretaria anunciar posse de alguns novos conselheiros, que são eles a acadêmica Luciana Pereira Alves, que vem como titular, e Ana Gabriele Neves de Oliveira como suplente, vem representando os discentes de graduação do CESF. Se encontra ou a Ana, ou a Luciana, ou a Ana. A Luciana se encontra, Murilo. Presente, tio. A Luciana. Seja bem-vinda, então, acadêmica. Obrigado. Temos ainda a posse, e aí deveria estar presente aqui no plenarinho, o senhor Marcos Roberto Rosa como titular e Tânia Inês Scartesini como suplente, vem representando o governo do Estado. Também nenhum dos dois, essa já é a segunda reunião que a gente anuncia a posse dessa representação e não comparece. E temos a posse do acadêmico Renato Henrique Voltolini Lurs como titular, Isabela Ribeiro Salim, suplente, representando os discentes de graduação da ESAG. Dali, ambos os representantes, muito embora só o titular tenha direito a voz e voto nessa sessão quando ambos estão presentes, tá? Seja bem-vindo, então, acadêmicos. De secretaria, a gente tem ainda a informar que recebemos a justificativa de ausência do professor Mário César Barreto Moraes, que ele hoje se encontra em licença-prêmio. Ele não possui suplente e, portanto, a justificativa está amparada para bom de falta. Ainda de secretaria, a gente comunica que após o fechamento da pauta e publicação da ordem do dia, nós recebemos 2 novos processos, e aí para que eles não ficassem postergados para a próxima reunião, o presidente sempre procura viabilizar relator, e a gente vai identificar os processos e o plenário vai decidir quanto à inclusão em pauta ou não. O primeiro processo é o 20.393, 2019, ele é originário do Centro de Educação à Distância. O assunto, aliás, o Centro de Educação à Distância, o interessado tem como professor Marcos Tomás. O assunto é o edital 21/2019 da UAB, para a função de coordenador geral e coordenador adjunto. Esse processo ele foi encaminhado para o professor Daniel Moraes Ribeiro, que já sinalizou, recebeu, está em condições de relato. O outro processo é 20.030/2019, originário do SEAD também, do Departamento de Educação Científica e Tecnológica, interessado no Cimar da Cunha Santos. O assunto alteração no texto e diagramação da Resolução 31/2019, Consumes. Essa matéria foi aprovada de referendo pelo reitor, pela Resolução número 47/2019, e o relator é o professor Leandro, que avocou o relato. Na verdade, recebeu o relato do magnífico reitor. Esse processo, muito embora seja uma alteração de resolução, mas ele não é a alteração de uma resolução de normas encadeadas de artigos, parágrafos, a gente precisa montar a redação aqui. Tá? Por isso, eu entendi que era possível a inclusão em pauta, mesmo sem aqueles prazos que o regimento estabelece. Tá? Ele é correção de diagramação e de algumas questões
saiu na decisão do Conselho, na elaboração da resolução por parte da Secretaria, ficou faltando algumas informações. Secretaria aí. Obrigado, Murilo. Então, eu coloco em discussão a inclusão em pauta. Não havendo quem queira discutir, então eu coloco em votação. Quem for favorável à inclusão em pauta dos dois processos listados pelo Murilo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Item 1. Professor Leandro, desculpe. Eu ainda achei que estava em expediente. Desculpa. É que eu não ouvi manifestação anterior. Então. Sim, posso ainda em expediente? Ok. Por favor. Então, prezado presidente, eu solicito, então, aliás, já quero manifestar a diligência ao primeiro processo da pauta, que é o processo, o 3042-2019. A justificativa é que, por problemas técnicos, ainda eu não consegui terminar o relato dele. Ok, conselheiro. Então, processo 3042 colocado, baixado em diligência. Mais alguém ainda no expediente? Não havendo mais ninguém no expediente, então partimos para... Questão de ordem. Uma questão de ordem, por favor, professor Leandro. Fala, professor Fragale. Na verdade, uma consulta à mesa, se é possível o professor Cleuzir ter colocado em diligência um relato que ele disse que não fez, né? Nós temos essa dúvida se o relato não teria que ser retirado dele e destinado a outra pessoa em função dele não ter feito o relato a tempo. Isso aconteceu aqui. Isso. Por favor, assim, bem colocado, professor Fragale. Esclareça, por favor, se quiser. Na verdade, acho que o professor Cleuzir, na verdade, ele está pedindo para postergar o processo, muito embora tenha usado o recurso da diligência, né? Mas o regimento, ele não tem nenhum dispositivo que dê condições para a mesa ou para a secretaria ou a presidência de resgatar o processo, até porque nós só tivemos a informação da impossibilidade da confecção do relato neste exato momento. Então, podíamos ter resgatado o processo. Agora o Conselho decide se eu acho que vai dar no mesmo resultado a permanecer com o professor Cleuzir ou ser redistribuído. Só vai voltar para a próxima reunião. Não teremos como redistribuir o processo agora e a pessoa já apresentar o processo nessa sessão, né, o parecer. Não, perfeito. Diga, professor Fragale. É que o termo que foi usado, como bem colocou o Murilo, é inadequado para o caso. Ele simplesmente está pedindo para retirar de pauta o processo. Nesse caso, eu queria acrescentar minha justificativa, então, uma informação adicional, se possível. Na verdade, os motivos técnicos que eu falei aqui foi por conta do SGPE. Eu estava vendo aqui que ele não foi direcionado ao meu nome e acabou que ficou num setor. Então, o motivo maior foi que eu não tive vistas ao processo com antecedência. Por motivos técnicos, não quero nem dizer que é a secretaria ou o nosso setor. O fato é que eu não cheguei a ter. Nós precisamos esclarecer esse ponto, porque eu encaminho o processo, evidentemente que o conselheiro aparece logado no SGPE em determinados setores. Eu penso que qualquer desses setores que eu encaminhar o processo, o conselheiro teria acesso e receber o processo tranquilamente, mas eu gostaria que o senhor, então, depois comunicasse à secretaria qual o setor, evidentemente, que o senhor se encontra, para que a gente sempre encaminhe para esse setor. Eu encaminhei para a direção de pesquisa, professor. Mas eu gostaria Sim, que exatamente. Formalmente o senhor encaminhou para... Sim, o Murilo, você encaminhou para a direção de pesquisa e pós-graduação. Só que por algum motivo, eu estava comentando com a Marília aqui, por algum motivo os processos estão dando baixa como recebido
e nós não estamos dando recebido, entendeu? Eu não sei por que ele está fazendo isso. Ninguém do setor está dando recebido e simplesmente ele aparece como um processo recebido e ele cai numa vala comum e eu não consegui visualizar ele. Até eu estava conversando com a Marília, eu vou ter que ver por que está acontecendo isso. Cleuzir, então vamos abrir um chamado lá para a CETIC, para o setor responsável, averiguar e corrigir isso o mais rápido possível, né, junto ao SIDASC ali, da SGPE. Podemos dar continuidade? Concordamos com a retirada de pauta? Ok? Então, passamos à ordem do dia, item 2, processo número 18.235/2019, origem UDESC ESAG, direção-geral, interessado Everton Luiz Pelizaro Cancelier, substituição de participante na Comissão Eleitoral Central, aprovado ad referendo pelo reitor em 6 de agosto, através da resolução número 45/2019, do Consune, relatora conselheira Marzeli Gorges Farias. Professora Marzeli. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Então, na leitura do relato e parecer, caracterização do processo UDESC 18.235/2019, origem, a Direção-Geral da ESAG da UDESC, interessado, professor Everton Cancelier, o assunto, comunicação interna, e no seu detalhamento consta substituição de participante, Comissão Eleitoral Central. Histórico. Em 5 de agosto de 2019, o diretor-geral da ESAG envia para o magnífico reitor, via SGPE, processo UDESC número 18.235/2019, a comunicação interna número 52/2019, da Direção-Geral da ESAG, com a seguinte solicitação para providências. Solicito a substituição da servidora Luana Sereta de Souza pela servidora Mariana Souza Ribeiro como representante da ESAG na Comissão Eleitoral Central estabelecida na Resolução número 41/2019, Consune. Em 6 de agosto de 2019, o Gabinete do Reitor encaminha, via SGPE, a solicitação do diretor-geral da ESAG para providências pela Secretaria dos Conselhos Superiores nos seguintes termos. Solicito que seja elaborado resolução ad referendo para substituição de participante na Comissão Eleitoral Central, entre parênteses, eleições reitor e vice-reitor, conforme solicitado nos autos. Em ato contínuo, a Secretaria dos Conselhos Superiores realiza o cumprimento do solicitado, conforme peça incluída no SGPE, com a assinatura do magnífico reitor da UDESC. Vejamos. Resolução número 45/2019, Consune. Altera a resolução número 41/2019, Consune, que constitui a Comissão Eleitoral Central para organizar e operacionalizar as eleições aos cargos de reitor e vice-reitor da UDESC, gestão 2020-2024, em conformidade com o artigo 55 do Estatuto da UDESC, combinado com o artigo 15 do anexo único da Resolução número 34/2019, Consune. O reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, no uso da prerrogativa que lhe confere o inciso 14º do artigo 28 do Estatuto da UDESC, considerando que consta do processo número 18.235/2019, resolve ad referendo do Consune. Artigo 1º. O inciso 12º e o parágrafo único do artigo 1º
da Resolução número 41/2019, consune, que constitui a Comissão Eleitoral Central para organizar e operacionalizar as eleições aos cargos de reitor e vice-reitor da UDESC, gestão 2020-2024, em conformidade com o artigo 55 do Estatuto da UDESC, combinado com o artigo 15 do anexo único da Resolução número 34/2019, consune, passam a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 1º. Inciso 12º. Mariana Souza Ribeiro, técnica universitária, ESAG. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Central, referida no caput deste artigo, terá como presidente o professor Jorge de Oliveira Mussi, como vice-presidente o professor Pedro Martins e como secretária, agora, a servidora Mariana de Souza Ribeiro. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor nesta data. Artigo 3º. Ficam revogadas disposições em contrário. Florianópolis, 6 de agosto de 2019, assina professor Marcos Tomasi, reitor da UDESC. Em 13 de agosto de 2019, o presidente do Consune confirma a designação da relatora para a reunião ordinária do Consune em 27 de agosto de 2019. Encaminhe-se o presente processo à conselheira Marzeli Gorges Farias para análise e parecer na reunião ordinária do Consune, agendada para 27 de agosto de 2019, assinado por professor Marcos Tomasi, presidente do Consune. A SECOM encaminha o processo a esta conselheira. 23 de agosto de 2019. Os conselheiros do Consune não apresentam dever à resolução número 45/2019 com a substituição de membro da Comissão Eleitoral Central. Análise. O processo trata de homologação do ad referendo do magnífico reitor da UDESC, referente à resolução número 45/2019, Consune UDESC, com seus efeitos a contar de 6 de agosto de 2019, resolução que revoga as disposições contrárias. A resolução número 45/2019, Consune UDESC, visa a alteração do inciso 12º e o parágrafo único do artigo 1º da resolução número 41/2019, Consune, que constitui a Comissão Eleitoral Central para organizar e operacionalizar as eleições aos cargos de reitor e vice-reitor da UDESC, gestão 2020-2024, em conformidade com o artigo 55 do Estatuto da UDESC, combinado com o artigo 15 do anexo único da resolução número 34/2019, Consune, que passa a vigorar com os seguintes termos. Problemas técnicos. Só anuncia aí, Murilo, uma pausa. Vamos aguardar retornar aqui, então já. Se faltou luz, não vai voltar. Não, tá. Lá pra cá. Usar mas é no seu
Nós temos um técnico da CETIC, o colega Henrique, aqui tentando resolver o problema. Vou ligar a live. Nenhum dos coordenadores. Todo mundo tem Boa tarde, Murilo. Eu não sei em que altura
do relato da professora. Eu acho que estava quase no final da análise. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Posso fazer a leitura novamente da análise e do voto desta relatora. Análise. O processo trata de homologação do ad referendo do magnífico reitor da UDESC referente à resolução número 45/2019, consune UDESC, com seus efeitos a contar de 6 de agosto de 2019. Resolução que revoga as disposições contrárias. A resolução número 45/2019, consune UDESC, visa a alteração do inciso 12º e o parágrafo único do artigo 1º da resolução número 41/2019, consune, que constitui a Comissão Eleitoral Central para organizar e operacionalizar as eleições aos cargos de reitor e vice-reitor da UDESC, gestão 2020-2024, em conformidade com o artigo 55 do Estatuto da UDESC, combinado com o artigo 15 do anexo único da resolução número 34/2019, consune, e passa a vigorar com os seguintes termos. Inciso 12º. Mariana Souza Ribeiro, técnica universitária ESAG. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Central, referida no caput deste artigo, terá como presidente o professor Jorge de Oliveira Mussi, como vice-presidente o professor Pedro Martins e como secretária a servidora Mariana Souza Ribeiro. Voto da relatora. Diante do exposto, favorável à homologação do ad referendo do magnífico reitor da UDESC, referente à resolução número 045/2019, consune. Em discussão. Não havendo então quem queira discutir, quem coloca em votação. Quem for favorável ao parecer da relatora, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 2393/2019, origem UDESC SEAD UAB, Universidade Aberta do Brasil. Interessado Marcos Tomasi, reitor. Assunto edital 021/2019. UAB, coordenador geral e coordenadora adjunta da UAB, relator conselheiro Daniel Moraes Pinheiro. Boa tarde. Trata do edital para coordenador geral e coordenador adjunto da UAB. Esse processo entrou em 22 de agosto. A proposta do edital, ela foi cadastrada pelo professor Luciano Hack e enviada ao gabinete do reitor. Na mesma data, o processo foi encaminhado à Secretaria dos Conselhos com a solicitação de inclusão de pauta e designação de relator. Acompanha o processo, o edital em si, a portaria 102/2019 CAPES e a CI 052/2019 da UAB. Análise. O processo, ele trata do edital do processo seletivo 021/2019, o UDESC UAB, para coordenador geral e coordenador adjunto UAB, bolsista CAPES. Na CI 052/2019, coordenador geral UAB UDESC apresenta os motivos para a apreciação do edital pelo consumo. Destaca-se aqui a previsão constante na portaria 102/2019 CAPES, em seu artigo 11, como regra de transição das ofertas digitais CAPES anteriores à publicação desta portaria, as entidades partícipes do Sistema Universidade Aberta do Brasil deverão realizar os primeiros processos seletivos com observância dos procedimentos previstos nesta norma até o dia 25 de novembro de 2019. Ainda conforme prevê o artigo 6º, os processos seletivos para o grupo 1, coordenador geral e coordenador adjunto, abre aspas, deverão ser realizados por colegiado superior ou equivalente na instituição. Dessa forma, para que ocorra dentro dos prazos estabelecidos na referida portaria,
obedecendo aos trâmites e prazos previstos, fez-se necessária a submissão a esse Conselho. Quanto ao conteúdo do edital, contempla todas as exigências da Portaria 102/2019 e normativas correlatas, considerando principalmente a vigência de 4 anos, que está no artigo 3º dessa portaria, e a observância dos perfis acadêmicos e profissionais exigidos na Portaria 183/2016 CAPES. Obedece ainda os critérios de previsão de cabimento de recursos do resultado, estabelecendo padrões para tal. Considerando o item 13.5 do edital, em observância ao artigo 5 da Portaria 102/2019 CAPES, esse processo deverá ser remetido à Procuradoria Jurídica da UDESC para verificação da conformidade jurídica antes de sua publicação final. Por fim, para a versão publicada, recomenda-se uma mínima alteração de grafia no item 11.1, onde consta ampla defesa, devendo ser substituído por ampla defesa. O parecer, diante do exposto, de parecer favorável à aprovação do edital. Em discussão, obrigado conselheiro, em discussão, não havendo quem queira discutir, então coloco em votação. Quem for favorável ao parecer do relator, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passamos ao item, ao processo número 230/2019, origem do SCAD, Departamento de Educação Científica e Tecnológica. Interessado Lucimara da Cunha Santos. Assunto: alteração do texto e diagramação da Resolução 031/2019, consulta aprovada de referendo pelo magnífico reitor, em 21 de agosto, através da Resolução número 47/2019, relator conselheiro Leandro Zuzas. Tá? Só quero anunciar a presença aqui no plenarinho da professora Silvana dos Santos Anotelli, que ela ingressa na condição de diretora-geral pró-tempore do Centro de Educação Superior do Oeste. Eu não havia comunicado antes que eu não a conhecia, professora, por isso não detectei a sua presença. Seja bem-vinda no Conselho. Seja bem-vinda, senhor. Então, eu vou direto para a análise, peço licença. O processo 230/2019 trata-se do ato de referendo do reitor, que corrige a resolução número 31/2019 do Consune, que cria o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na modalidade à distância, a ser oferecido pelo Centro de Educação à Distância do SEAD, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em substituição ao curso de licenciatura em Informática do mesmo centro. O ato de referendo corrige os seguintes pontos. No artigo 1, na resolução número 31/2019 do Consune, em lugar de metodologias e tecnologias aplicadas à educação à distância, leia-se metodologias e tecnologias aplicadas à educação à distância. Agora com a pontuação correta. Artigo 2, no título 1 do anexo único da resolução, número 31/2019 do Consune, onde se lê matriz curricular do curso de graduação em Ciências Econômicas, leia-se matriz curricular do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. E o artigo 3º, no título do 2, resumo da carga horária do anexo único da resolução número 31/2019, ficam acrescidas as seguintes informações. Em TCC 2 são horas destinadas à orientação, não caracterizando hora de ensino. E horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme a resolução da UDESC. O voto do relator, considerando o exposto, sou favorável à aprovação do ato de referendo do reitor, que corrige a resolução número 31/2019, que cria o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na modalidade à distância a ser oferecido pelo Centro de Educação à Distância SEAD da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em substituição ao curso de licenciatura em Informática do mesmo centro. Em discussão, não havendo então quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável à aprovação, permanecer como está. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Professora Rosa. Mais alguém? Professor Ricardo Zanon. Everton. Zanon. Fragali. Eu não. Oi? Eu não. Não, só o Zanon? Só o Zanon. Isso. Tá. E a secretaria também tem. Ok.
Professor Leandro, eu sou professora voluntária de programa de pós-graduação na UFSC. E nós estamos com um problema e eu vim só pedir o seu apoio, porque nós temos que fazer uma assinatura digital numa plataforma chamada ICP Edu. Tá? E nós não temos, parece que, eu não sei explicar exatamente, autorização para a UDESC, como a Universidade Estadual, participar dessa plataforma. E a gente, depois de muito correr, o CETIC, já entramos em contato com a CETIC, que parece que está fazendo esse diálogo. Que, se eu não me engano, deve ter uma autorização da CAPES ou do Ministério da Educação, não sei exatamente. Só que eu gostaria que esse processo fosse agilizado. Porque eu tenho, por exemplo, um doutorando que terminou a sua tese e eu sou obrigada a fazer uma assinatura digital. E eu vou ter que ir para o centro atrás de uma assinatura digital particular, vou pagar, porque eu preciso que a tese do menino ande. E eu acredito que isso vai ser uma situação daqui para frente para qualquer parceria com universidades federais. Então a gente precisa também agilizar isso. Tá? Isso é uma realidade nova da UFSC. Tá bom? Ok, professora, depois só nos passe mais informações, Sim. pode ser o WhatsApp ou e-mail, pode. e a gente entra em contato com o Marcos ali, com a equipe do CETIC para dar o treinamento. A minha preocupação, né, porque eu vou ter que... Não é tão simples. Eu sei que é um processo, né, eu sei que não é simples, mas é bom, né, dar uma apertadinha na muleira, né, porque senão a coisa não anda. Outra coisa, Murilo, até nós não termos a era do SGPE, você normalmente nos comunicava por e-mail que a gente tinha um processo para relatar. E me preocupou a fala do conselheiro no início dessa reunião. E aí uma pergunta, não vai mais e-mail dizendo que a gente tem processo para relatar? É isso? É só uma dúvida que me deixou um pouco angustiada, porque eu lembro-me de receber e-mail da secretaria dizendo, olha, você terá um processo para relatar. É só uma dúvida para a gente, como conselheiro, ficar mais atento também, assim. Só é uma pergunta, se não tem mais e-mail, vamos ficar mais alertas. Mas lembro de receber e-mail seu. Professor, eu gostaria que a senhora devolvesse esse e-mail para eu poder identificar que nós fizemos isso, porque o que a gente faz, na verdade, pede para os conselheiros visualizarem a pauta para verificarem se nela eles têm processo para relatar. Isso eu sempre tenho feito, professora. Eu gostaria que a senhora pode ter sido endereçado por outro servidor da secretaria, por isso que eu gostaria de ver. Não é, nem nunca foi a praxe da secretaria enviar e-mail aos conselheiros cientificando que ele tem processo para relatar. Mas se saiu, eu gostaria de verificar. Obrigado, Rosa. Obrigado, Murilo. Vamos seguir na linha das comunicações pessoais. Professor Everton. Boa tarde a todos. Um comunicado, a gente está tendo aqui na ESAG Feira de Oportunidades, um evento realizado pelo centro, que a gente trouxe empresas e entidades que têm oportunidades de trabalho e de primeiramente profissional para os nossos alunos do centro. Está ocorrendo aqui ao lado, na ESAG, no aquário, perto da cantina. Fica aqui um convite a todos que estão aqui para dar uma passadinha ali e ver essa iniciativa que está sendo realizada pela Direção de Ensino e Graduação e Coordenação de Estágio da ESAG, em conjunto com o Diretório Acadêmico da ESAG, da AG, e agradecer também o apoio da Fundação ESAG, a FESAG, que é uma das patrocinadoras e que sem ela nós não conseguiríamos fazer a estrutura que nós temos aqui. Tá? Então veio um trabalho conjunto de professores, alunos e técnicos da ESAG, e é uma atividade bem legal. Obrigado. Obrigado, Everton. Professor Ricardo Zanon. 16 horas. Escrevi. É com muita satisfação que eu gostaria de comunicar que hoje pela manhã, na Semana de Eventos Integrados, nós tivemos uma mesa redonda comemorando os 25 anos do curso de licenciatura em Física, onde nesse evento foi feita uma mesa redonda com ex-alunos nossos, né? Em 25 anos o departamento do curso de licenciatura em Física formou 250 profissionais e para nós foi uma grande satisfação ter essa mesa redonda comemorando esses 25 anos e também
fazendo uma homenagem ao professor Paulo César Reck nos seus 40 anos de Universidade do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Parabéns a você e a todos, o professor Fragalha, a todos os demais professores do Departamento de Física. Por favor, estenda o nosso cumprimento aí pelo brilhante trabalho que tem sido, né, desenvolvido ao longo dos anos. Né? Parabéns. Por último, mas não menos importante, secretaria. Secretaria, só certificar que o magnífico reitor fez a alteração da data da reunião ordinária do Conselho, da próxima reunião ordinária, que estava marcada para o dia 16 de outubro, coincidindo com a data da eleição em primeiro turno para reitor. Então, ele mudou a data dessa reunião para o dia 22 de outubro. A gente já expediu uma resolução, ela foi publicada ontem. A ideia é hoje pedir uma divulgação para a comunicação, mas já certifico os senhores conselheiros dessa mudança. A outra mudança é que a gente vai publicar também hoje uma retificação no edital das eleições de discentes e de técnicos para as câmaras do consumo. Em razão de nós não termos a eleição em segundo turno, dado que tivemos 2 inscrições de chapa para reitor, e já termos a contratação das urnas para o processo eleitoral, o magnífico reitor autorizou que nós usássemos as urnas eletrônicas do processo eleitoral, que não será usado no segundo turno da eleição para reitor, para a eleição dos técnicos e dos alunos nas câmaras. Essa eleição ela tem praticamente a mesma dinâmica da eleição do reitor. Evidentemente que a eleição dos docentes ela é feita em cada centro, mas ela envolve todos os centros, de igual forma que envolve uma eleição do reitor. Então, o reitor achou interessante estender. Então, a gente vai trocar a data dessas eleições, que elas iriam acontecer no dia 4 de setembro agora, então a gente vai botar para 6 de novembro, né, que já está lá a contratação das urnas. E, em decorrência disso, a gente vai também alterar outros prazos. Evidentemente que as inscrições elas já ocorreram, não se reabrirá mais prazo de inscrição. A única coisa que vai ocorrer é a data da mudança da eleição e a data da solicitação de voto em trânsito, porque a eleição vai ficar muito distante ainda, então a gente vai abrir um novo prazo para solicitação de voto em trânsito. Secretaria eleita. Obrigado, conselheiro. Então, damos por encerrada a reunião. Uma excelente semana para todos nós. Obrigado.